Quero falar sobre um outro lateral direito que foi procurado pela direção do Goiás. Houve uma sondagem na temporada passada e que nesse momento está 100% livre no mercado, que é o Marcinho, lateral direito, 26 anos de idade, a sua última participação pelo Bahia na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, onde ele apareceu em 14 partidas naquela reta final do segundo turno da segunda divisão. Foi até relativamente importante, mas sem conseguir convencer, tanto é que não teve o seu contrato renovado para a sequência do ano. O Marcinho que quando naquele momento, que ele foi procurado pela direção esmeraldina, foi após a sua saída do Atlético Paranaense. Alguns problemas dentro de campo mesmo, não conseguiu agregar tanta coisa, errou em um jogo, se eu não estiver enganado, contra o Palmeiras, na final da Recopa, e logo teve o seu contrato rescindido no Furacão. Até mesmo chegou a ser anunciado por a equipe do futebol cipriota, se eu não me engano, o Pafos FC, mas nem chegou a atuar por lá, muito por conta dos seus problemas, que ele acabou fazendo aqui no Brasil. Não vou mencionar no vídeo de hoje, para o YouTube não pegar no meu pé. Mas, de fato, cometeu um grande erro na temporada ali de 2020, 2019, 2020, se eu não estiver enganado, pelo Botafogo. Mesmo assim, após rescindir o seu contrato, ainda foi para o Atlético Paranaense, onde fez um bom ano em 2021, somando 54 partidas com 2 gols marcados e 8 assistências, campeão da Copa Sul-Americana, sendo um jogador importante e também titular. Em 2022 começou mal, teve essa rescisão de contrato, houve essa sondagem por parte da direção esmeraldina, mas que não chegou a evoluir para uma proposta oficial ou conversas mais sérias, para sua contratação na temporada passada. É um baita jogador, uma pena assim por algumas atitudes no momento, o cara acaba jogando basicamente a carreira no lixo. Certamente hoje estaria em algum clube do futebol europeu, muito por conta das suas boas atuações no Botafogo em 2018, também na temporada de 2019, naquela Série A do Campeonato Brasileiro. Em 2020 teve aquela paralisação no futebol, uma grave lesão infelizmente do Marcinho e cometendo esse erro muito grande naquele próprio ano. Mesmo assim, após esse retorno difícil, e contestável, obviamente, por quase todo mundo no futebol, na temporada de 2021 no Atlético Paranaense conseguiu jogar muita bola. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Marcinho, o Goiás que vive essa instabilidade enorme dentro da sua lateral direita. Até aqui o Apodi vem conseguindo quebrar o galho, mas para a Série A do Campeonato Brasileiro o nível exige uma melhora claríssima, e dos jogadores atuais dentro do elenco, tanto o Maguinho quanto também o Bruno Santos não conseguiram dar conta do recado, pelo menos até nesse Campeonato Brasileiro. É uma posição que o Goiás pode sim contratar pelo menos mais um jogador para essa ocasião, muito porque naquele momento o Goiás já tinha o Maguinho no seu elenco, buscou a contratação do Raul Lozano e também do Michel Macedo. Então a intenção era ter pelo menos 3 jogadores nessa posição de lateral direita. A gente olhando hoje, o Maguinho possivelmente será negociado, mesmo recusando essa proposta do Vila Nova, na última semana. O Apodi tem contrato só até abril, a tendência é que renove, e o Bruno Santos esse vínculo por empréstimo até dezembro. Quero saber a sua opinião sobre o Marcinho, que foi, no caso, teve essa sondagem da direção esmeraldina no ano passado. Não consigo confirmar se houve conversas mais profundas, algo nesse sentido, mas proposta oficial por parte do Verdão não aconteceu. Nesse ano, 100% livre no mercado, após a sua passagem razoável para ruim no Bahia no ano passado, não teve o seu contrato renovado, mas, como volto a falar, uma posição muito escassa, infelizmente, aqui no futebol brasileiro, talvez poderia ser uma alternativa aceitável. Vídeo hoje para falar sobre um zagueirão argentino que foi especulado pelo Goiás, inclusive teve proposta oficial, segundo informações do César Luiz Melo, o importante jornalista aqui da Argentina, ia falar o nome espanhol, e o que é o Gastón Suso, ele tem 31 anos de idade. A atualização de hoje é em relação a uma lesão que infelizmente o zagueirão acabou sofrendo neste último final de semana. 31 anos de idade, tem contrato até dezembro de 2023 com o Platense, essa equipe que é de Buenos Aires, está há vários anos consecutivos na primeira divisão, e o Gastón Suso teve uma entorse no tornozelo. Então a tendência é que, pelo menos se for algo minimamente grave, não tiver nenhum risco para sua continuidade da temporada, pelo menos um mês ele deve ficar de fora. Se caso for algo um pouco mais sério, como por exemplo foi do Sidmar, naquela torção ainda no Campeonato Brasileiro do ano passado, ele ficou quase 9 meses fora, então mais de 6 meses fora. Então é algo realmente muito grave essa questão do tornozelo, dificilmente agora, praticamente descartado o Gastón Suso aqui no Goiás. Uma pena, 31 anos de idade, um zagueiro muito bom de bola, canhoto, vinha sendo um dos melhores na sua posição, segundo o site SofaScore, nessa atual temporada. E a direção do Goiás, a informação ali que a gente teve principalmente da Rádio Band News, se eu não estiver enganado, foi do Geliezer Paulo,
ele garantiu que pela idade do jogador, a direção ficou com um pé atrás em relação, por exemplo, a uma proposta de compra, já que era um atleta de 31 anos, demorou um pouco para estourar, mas de fato nas últimas 3 temporadas vem sim jogando muita bola. E como eu falei para vocês, essa confirmação foi do César Luiz Melo, um repórter, um jornalista, né, muito importante aqui na Argentina, cobre bastante informações diárias dos clubes. Ele garantiu essa proposta de compra por parte da direção do Goiás. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o Gastão Susso. E o Goiás tendo, digamos, uma sorte com os argentinos, que todos que foram especulados até aqui nesse momento, os que não vieram tiveram lesões graves. Logo em sequência, foi assim com o Raul Lozano, do Patronato, também agora no caso do Gastão Susso, lá no Platense. 6 partidas nessa atual temporada, um gol marcado justamente no jogo que ele acabou saindo lesionado. Jogador também que tem passagens pelo Arsenal de Sarandi, Godoy Cruz e o Ginásia e o Atlético Rafaela, né, quando começou sua trajetória lá em 2011. Completando aqui o nosso vídeo, quero falar sobre o centroavante Fernandão, que tem um novo clube para a sequência da temporada, que é o Tombense, na disputa principalmente, né, da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogador de 35 anos de idade, que já está aí há 2 anos sem entrar em campo. A sua última atuação foi justamente pelo Goiás, lá no finalzinho do mês de fevereiro, se eu não estiver muito enganado, aquela partida contra o Vasco, na última rodada do Brasileirão de 2020, que acabou terminando na temporada, no ano de 2021. O Fernandão acertando com o Tombense até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. A tendência é que faça sua estreia na disputa do Campeonato Nacional. Ele foi sim, estava interessado em voltar para o Goiás. Se dependesse do Fernandão, já era um acerto confirmado desde o mês de janeiro. Entretanto, ele próprio me confirmou isso, essa informação aqui da gente do Goiás News, no seu próprio Instagram. Ele me respondeu que não houve o interesse, o interesse mesmo, né, da continuidade, da volta do jogador, melhor dizendo, aqui para o clube esmeraldino nesse começo de temporada. Então, no ano passado, quando eu havia conversado ainda na metade do ano com o Paulo Rogério Pinheiro, ele me garantiu que existe sim uma possibilidade do Fernandão retornar para a temporada de 2023. Entretanto, né, a mudança da comissão técnica, o Fernandão também ficando um ano mais velho, tem essa reformulação dentro do elenco, a chegada do Guto Ferreira e essa confirmação do próprio Fernandão, que garantiu que não houve interesse por parte da direção esmeraldina, da comissão técnica, em contar com seu futebol, pelo menos para um teste nessa disputa do Campeonato Goiano. Ficou em livre da sua punição a partir do mês de fevereiro, né, no começo desse mês de março, já estava 100% livre de qualquer punição, seja da CBF ou qualquer outra coisa relacionada ao seu doping naquele momento. Agora sim, acertando com o Tombense, onde vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, garanto que pelo menos, se estiver bem, né, fisicamente, vai fazer pelo menos uns 10 gols nessa segunda divisão do futebol nacional. Eu teria apostado no Fernandão, principalmente lá no comecinho do ano, mas como essa sua punição foi se estendendo, nesse momento acho que seria um risco muito maior. O Goiás precisa sim de um segundo ou terceiro jogador para ser ali o reserva, né? Principalmente dessa função de centroavante, mas o ideal seria um teste principalmente na disputa do Campeonato Goiano. Poderia sim dar certo, infelizmente não houve, né, esse interesse, também essa punição muito grande por parte da CBF. Beleza, né, que o jogador acabou fazendo algo errado, mas uma punição para um jogador de 32 para 33 anos, você tirar ele 2 anos, né, dos gramados, uma substância que ele tomou ainda sem saber, enfim, quando defendia ainda o Al-Ahly lá do futebol da Arábia Saudita, acho muito pesado. Óbvio, o Fernandão já tem a carreira muito bem sucedida, né? Não precisa se preocupar tanto com essa questão financeira, mas se é um jogador comum, acaba tomando algo ali irregular sem nem saber, né? E tomando essa punição de 2 anos, não é fácil para ninguém. Quero saber também a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o centroavante Fernandão, sua passagem pelo Goiás lá em 2020, muito bem na Série A do Campeonato Brasileiro, foram 24 atuações apenas com 10 gols marcados, mesmo com aquele time horroroso, né, por parte do Goiás, que principalmente aquela metade ainda do campeonato ele já fazia muitos gols, quando deu aquela ajeitadinha com o técnico, o Glauber Ramos, né, ainda fez mais gols na reta final do ano e quase escapou juntamente com o Goiás da Série B. Já havia jogado muita bola no Bahia também em 2019, 48 partidas e 13 gols marcados. Na Turquia, aqui no próprio Brasil também, jogador muito rodado, ex-Bahia, Atlético Paranaense, Palmeiras, Paysandu e muito mais. Quero saber a sua avaliação aqui sobre o Fernandão, conseguindo ainda bem, pelo menos um clube na Série B do Campeonato Brasileiro. Tomara que faça muitos gols por lá, ainda é muito jovem, tem 35 anos de idade, sempre se cuidou muito bem, postando várias coisas, né, inclusive com a camisa do Goiás. Não foi possível esse seu retorno nesse momento, quero saber a sua avaliação. Como eu falei para vocês, acho que por essa punição dele se encerrar apenas no começo do mês de março, a direção do Goiás olhou já com uma desconfiança, porque já está muito próximo das principais, né? Já estamos aí nas principais fases
do Goianão, da Copa do Brasil, da Copa Verde e já um pezinho de começar a Série A do Campeonato Brasileiro. Acho que por isso não houve nenhum interesse da direção nessa atual temporada de 2023. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Nosso canal de cortes também você encontra aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e o link da nossa apoiadora aqui do canal no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!